Tomou posse em Brasília o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O ministro Flávio Dino participou da cerimônia. No discurso de posse, o novo diretor-geral da PRF afirmou que a instituição não tem viés político e que trabalhará para resgatar a imagem da polícia cidadã da corporação. Antônio Oliveira também falou sobre os planos de valorizar os agentes policiais. Capacitar, valorizar e proteger os quadros da PRF será a obrigação primária desta administração. Estejam preparados para voltar a ver policiais rodoviários federais enfrentando bravamente a exploração sexual de crianças e adolescentes, o tráfico de seres humanos, o trabalho análogo à escravidão e todo tipo de mazelas que provocam o esgarçamento do tecido social. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de setembro de 2024. São 10 horas e 30 minutos. O novo diretor da Polícia Rodoviária Federal divulgou nota que insinua que Bolsonaro usou a corporação para interferir na eleição presidencial de 2022 em segundo turno. Segundo o diretor-geral da corporação, Antônio Fernando Oliveira, a Polícia Rodoviária Federal terá uma atuação no primeiro turno das eleições municipais diferente da realizada no pleito anterior em 2022, com o realinhamento do trabalho dos policiais para garantir que os eleitores possam se deslocar para votar nas cidades brasileiras. Uma breve pergunta é suficiente para mostrar que a fala do novo chefe da PRF insinua que em 2022, sob Jair Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal atuou para impedir que os eleitores se deslocassem para votar, como queriam, em regiões em que o hoje presidente Lula era favorito. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Não veremos a repetição dos atos vergonhosos, disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre a Polícia Rodoviária Federal nas eleições deste ano. O ministro Lewandowski afirmou na quinta-feira, dia 19, que os atos vergonhosos que ocorreram recentemente, ou seja, na eleição de 2022, não serão repetidos nas eleições deste ano. Ele se referiu às operações da Polícia Rodoviária Federal em 2022 que causaram atraso na chegada de eleitores do Nordeste aos locais de votação. Não queremos e não veremos a repetição dos vergonhosos episódios em que eleitores foram impedidos por força do próprio Estado de se deslocarem livremente até os locais de votação, e isso aconteceu no Nordeste, onde o Lula tinha maior votação. Inclusive, a investigação da Polícia Federal mostrou que o Anderson Torres, então ministro da Justiça de Bolsonaro, requisitou à Justiça Eleitoral os mapas de votação em que mostrava-se quais os locais do país que Lula teve maior votação. E foi nesses locais que a Polícia Rodoviária Federal agiu para fazer blitz, para impedir eleitores de chegar ao local de votação. O TSE e o governo, inclusive, proibiram a Polícia Rodoviária Federal de barrar eleitores nos 2 turnos das eleições de 2024. Isso é necessário, minha amiga, meu amigo, por uma razão muito simples. As polícias de todo o Brasil têm um viés bolsonarista de extrema direita e eles podem agir por si sós, sem ordem de ninguém, para barrar eleitores. A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinaram nesta quinta-feira, dia 19, na quinta-feira passada, uma portaria conjunta que proibiu a PRF de realizar blitz nos dias 6 e 27 de outubro, datas do primeiro e segundo turno das eleições municipais. Muito bem. E agora, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal deu a seguinte declaração: teremos uma eleição muito diferente da de 2022. Antônio Oliveira, que você viu no início da edição,
defende necessidade de portaria para inibir o recolhimento de veículos e diz que toda a corporação estará alinhada para garantir o acesso dos eleitores às urnas. A Polícia Rodoviária Federal terá uma atuação no primeiro turno das eleições municipais diferente da realizada no pleito anterior em 2022, com o realinhamento do trabalho dos policiais para garantir que os eleitores possam se deslocar para votar nas cidades brasileiras. Os policiais não poderão fazer verificação de placas e apreender veículos por conta de atraso no licenciamento, por exemplo, no dia 6 de outubro. Só poderão abordar veículos e condutores no caso de flagrante em condições comprovadamente caracterizadas de infração de trânsito. Na eleição passada, a atuação da PRF foi questionada em razão das operações em rodovias, como você viu. Para garantir a legalidade nas operações da corporação no dia da votação, o TSE e o Ministério da Justiça assinaram um acordo na quinta-feira. As forças de segurança deverão assegurar que o eleitor vai poder se deslocar livremente. A polícia não poderá fazer bloqueios no dia do pleito, se o objetivo for apenas realizar a verificação da situação dos veículos. Se for necessário algum bloqueio, o pedido deverá ser feito ao TRE e justificado. Então aqui nós temos uma ação importante para o sucesso da eleição, mas também uma denúncia de um processo que em algumas semanas você vai ver começar a caminhar, que é a ação da polícia, na verdade a ação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República e do STF para processar criminalmente o ex-presidente por ter bloqueado eleitores de Lula no dia da eleição em segundo turno em 2022. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.